A seleção brasileira terá novidades na escalação, mas não é só isso. Nesse vídeo você acompanha o pré-jogo mais completo de Brasil versus Egito aqui no YouTube. Além da escalação e dos desfalques, eu vou te contar as principais informações da partida, como horário, arbitragem, transmissão e, claro, como joga o Egito, quais são os principais destaques, qual vai ser a escalação, o que o Ancelotti deve ficar de olho para esse amistoso. Tudo isso no vídeo de hoje. Bom, esse é o último amistoso da seleção brasileira antes do início da Copa do Mundo e o jogo será neste sábado, dia 6 de junho, às 19 horas de Brasília, no Huntington Bank Field, em Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos. O estádio é a casa do time de futebol americano Cleveland Browns e tem capacidade para 67 mil torcedores. A temperatura no horário do jogo será por volta dos 25 graus, com a sensação térmica de 24 graus, a probabilidade de chuva é de 60%. O fato curioso é que mesmo estando à noite, o torcedor pode estranhar porque vai estar claro, já que lá no local costuma escurecer mais tarde. Brasil e Egito já se enfrentaram 6 vezes na história e o Brasil venceu todas. O último encontro entre as seleções ocorreu em 2011, com vitória por 2-0 sobre os egípcios, com 2 gols de Jonas, aquele mesmo ex-atacante do Grêmio e do Valência, o único remanescente da seleção naquele amistoso que está atualmente na seleção é o Alexandro, lateral esquerdo. Em 2026, o Egito disputou 7 partidas, sendo 4 delas pela Copa Africana de Nações, que é tipo a Copa América deles. O Egito foi eliminado na semifinal com a derrota por 1-0 para Senegal e depois disso ainda disputou 3 amistosos e aí preste atenção nos resultados. Vitória por 1-0 sobre a Rússia, foi o último amistoso já nessa data FIFA com o elenco da convocação para a Copa do Mundo. Empate por 0-0 com a Espanha, conseguiram segurar a fúria e goleada por 4-0 sobre a Arábia Saudita, então o Egito chega aí muito bem. Os egípcios que vão para a sua 4ª Copa do Mundo nunca ganharam uma partida sequer na competição em 7 jogos e a última participação foi em 2018 com 3 derrotas para Uruguai, Rússia e Arábia Saudita. Curiosidade, os 2 gols do Egito nessa última Copa foram marcados pelo craque Mohamed Salah. Antes de a gente entrar na escalação, desfalques, transmissão, já deixa o like aí se você acredita na vitória do Brasil sobre o Egito, se inscreva para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira durante a Copa e deixa o hypar aí que é muito importante para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Vamos então à provável escalação do Egito. A maior parte do time é formado por jogadores do Al Ahly, que é do próprio Egito. Provavelmente a formação em 3-5-2, segundo portais lá do Egito. E a formação tem os seguintes jogadores. Me perdoem pela pronúncia, mas tem uns nomes aqui bem difíceis. No gol, El Shenawi. Nas alas, Hani e Fatou. E o trio de zaga com Yasser Ibrahim, Handi Fati e Rami Rabiat. No meio campo com Lashem, Hassan Trezeguet e Atia. E no ataque Salah e Marmoush. O técnico é o Hossam Hassan. É um time muito sólido defensivamente, não sofreu gols nos últimos 4 jogos, incluindo o jogo contra a Espanha, chama atenção esse resultado. Joga de forma bem pragmática sem a bola, não costuma ficar trocando muitos passes. Então, por exemplo, aquele jogo que a gente viu de Panamá, tentando circular, rodando de um campo para outro, isso não deve acontecer com o Egito. O Brasil provavelmente vai ter que ficar um pouco mais com a bola, e o que torna um desafio até mais interessante para o time de Carlo Ancelotti, que vem tendo dificuldades na criação de jogadas. E o Egito depende muito da individualidade dos 2 principais jogadores, que são os destaques da seleção. O Salah dispensa apresentações, não teve uma baita temporada pelo Liverpool, alguns problemas lá com o slot, mas ainda é o Salah. É um grande jogador aí que fez baitas temporadas, até o ano passado mesmo, teve bons números, caiu um pouco de nível, mas também teve essa turbulência. De toda forma, ainda é o principal jogador do Egito, mas também chama atenção para o Marmoush, atacante do Manchester City, 36 jogos na temporada, com 8 gols e 3 assistências, são os 2 principais jogadores do Egito. E para destacar mais um, o meia Trezeguet, que fez 18 gols em 32 jogos na temporada, são os destaques do Egito individualmente falando. Agora vamos falar do Brasil. Como vocês já sabem, goleamos o Panamá por 6-2 e a grande história daquele jogo foram as reservas. Então provavelmente a gente vai ter mudanças, provavelmente não, a gente terá mudanças
na escalação, mas primeiro vamos falar sobre os desfalques. Neymar segue fora, tratando da lesão na panturrilha direita, inclusive não viajou para Cleveland, continua lá no hotel em Nova Jersey para dar prosseguimento ao tratamento lá, a fisioterapia. Ele fará um novo exame, uma nova ressonância magnética na panturrilha direita na segunda-feira e já pode, se der tudo certo, voltar a treinar com o grupo na semana que vem. Então, Neymar quebrando paradigma, se der tudo certo, quem sabe até está na disposição para o jogo contra Marrocos, mesmo que no banco de reservas. Outro desfalque, entre aspas, ele poderia jogar se fosse uma partida decisiva, é o zagueiro Gabriel Magalhães, que jogou muitos jogos nessa temporada, quase não foi poupado pelo Arsenal, teve aquela questão do pênalti na final da Champions, chega um pouco desgastado, falou que tá cansado e provavelmente será poupado pelo técnico Carlo Ancelotti. Seu substituto será o Léo Pereira. Então, a provável escalação do Brasil para esse jogo tem Alisson no gol, Wesley na lateral direita, Marquinhos e Léo Pereira na zaga e Douglas Santos na lateral esquerda, outra mudança aí já confirmada pelo Ancelotti. No meio campo, Casemiro e Bruno Guimarães, Paquetá na direita e Rafinha na esquerda, Vinícius Júnior e Igor Thiago na frente. O Ancelotti confirmou que as entradas do Paquetá, do Douglas e do Igor, e que também que o Gabriel Magalhães ficará fora, então o restante do time deve mesmo ser esse. Tem mais duas informações, o que o Ancelotti também confirmou na coletiva. Ele trocará quase todo o time no intervalo, com exceção do Bruno Guimarães e do Rafinha, que devem ter alguns minutos para aprimorar o ritmo de jogo, e o Everton, goleiro, vai atuar no lugar do Alisson e não o Ederson. Então, o segundo tempo ele vai dar um pouco de minutos para o Everton. Sobre a escalação, o Ancelotti deixou muito claro que, apesar de ter 3 meio-campistas, não vai mudar o esquema tático. Ou seja, não vai ser aquele 4-3-3 com 3 volantes, o Igor Thiago por dentro, o Rafinha na direita e o Vini pela esquerda. Eu até pensei que pudesse ser isso, mas eu até prefiro que ele manterá o esquema, pelo menos foi o que ele deu a entender na coletiva. Ele falou que o sistema não muda, o sistema para defender é o 4-4-2 e que o Paquetá vai sair da direita com o Wesley dando profundidade. Ele não falou isso, mas ele falou que, poxa, eu sei que o Paquetá não pode ser meu extremo, eu sei que ele vai cortar para dentro. Então, obviamente, ele deve abrir espaço para o Wesley atacar o corredor e com isso, finalmente, amém, teremos o Rafinha jogando na esquerda. Gosto muito disso, tomara, cara, que o Rafinha emplaque, porque pode ser um jogador muito importante para a seleção e ainda não rendeu aquilo que a gente espera. Ele mantém o Vinícius Júnior numa posição bem próxima ao gol e ainda coloca um centroavante mais de área. E aí muitas pessoas ficam na dúvida, por que Igor Thiago e não Endrick? É muito mais por característica, inclusive o Ancelotti foi perguntado sobre isso, é muito mais por característica do Igor Thiago, que é um cara mais forte, com um melhor jogo aéreo, que tem mais, não sei se explosão, mas tem um perfil mais de centroavante do que o Endrick, que circula um pouco mais fora da área. O Igor já é o cara mais do último toque, que vai preencher melhor a área do que o Endrick. Então, eu entendo essa questão, acho que tecnicamente falando, não tem comparação entre os dois. O Endrick é muito acima de domínio, de drible, talvez de finalização de fora da área. O Endrick, a gente espera que ele entre no patamar de craques, que não é o que o Igor Thiago é, mas dependendo da função que você quer, faz mais sentido e eu entendo. Então, eu gosto muito das trocas. O Douglas Santos na lateral esquerda é outra boa novidade, porque eu acho que ele tem que ser o titular do Brasil naquela posição ali. Já falei que eu preferi o Wesley, mas não vou ficar batendo nessa tecla porque o Ancelotti já descartou o Wesley pela esquerda. Então, gosto muito da ideia de a gente ter o Paquetá, que vai trazer um jogo mais associativo. Poderia ser o Danilo? Poderia, mas eu acho que o Danilo rende mais, o Danilo do Santos, né, o Danilo baiano que a galera tá chamando. O Danilo rende mais como segundo volante no lugar do Bruno do que como esse meia saindo da direita como o Paquetá, e o Paquetá traz um pouco mais de calma, né? O Danilo, ele é melhor atacando a área, preenchendo ali aquele setor ali, chegando como elemento surpresa, enquanto o Paquetá, ele traz um pouco mais de tabelas na seleção brasileira. E de novo eu vou falar, muita gente criticou aqui quando eu falei que convocaria o Paquetá e tal, e aí no causa de um jogo todo mundo já mudou de ideia, né? Tô vendo isso aí, tá? Mas me conta aí, você gostou dessa escalação? Mudaria alguma coisa? E aí, pra gente complementar as informações do jogo, a arbitragem será mexicana sob o comando de Adonai Escobedo e a transmissão será da TV aberta na Globo, na TV fechada do Sport TV, no streaming do Globoplay e no YouTube da GE TV. Meu palpite pro jogo é que, na verdade, é muito difícil fazer essa projeção porque é um jogo que a gente vai mudar todos os 11, o Egito também provavelmente vai poupar alguns caras no segundo tempo, então o segundo tempo meio que bagunça tudo, né? Mas eu acho que o Egito é um pouco mais forte que o Panamá e o Brasil também com essa escalação eu imagino rendendo um pouco mais no primeiro tempo.
Eu vou postar num 3-1 pro Brasil, vou seguro aqui. Eu acho que um 6-2 também foi totalmente fora da curva. Mas deixa aí nos comentários qual é o seu palpite pro jogo, qual é a sua expectativa com essa nova escalação da seleção brasileira. Você acha que pode ser o time da estreia da Copa? Comenta aí, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e tudo esses negócios aí que eu já falei. Vou nessa, um abraço e até a próxima.